Esta conferência será gravada agora. Presidente da diretoria do IBEF São Paulo, e tenho o prazer aqui de receber 4 amigos, 4 grandes executivos da comunidade financeira aqui do Brasil, para bater esse papo com a gente hoje sobre como é que estamos navegando aí diante dessa crise que a gente está enfrentando, né? Uma crise sanitária que foi para o mercado financeiro, está afetando a economia real, e agora a gente está vendo o mercado financeiro se recuperando, né? O dólar já abaixo de R$5, a bolsa acima de 97 mil pontos. E como é que a gente tenta entender tudo o que está acontecendo uma crise dessa sem precedentes, né? Um impacto tremendo na economia real e as coisas caminhando aí meio que desencontradas, né? Bom, antes de passar a palavra aqui para os meus convidados aqui, para eles poderem se apresentar, eu queria comentar que o IBEF São Paulo está fazendo uma série de webinars, né? Esse é mais um deles, encontros virtuais. Estamos também promovendo conteúdo dos nossos mantenedores, né? Conteúdo relevante para a comunidade financeira. E no próximo dia 26 de junho, nós teremos o nosso encontro da diretoria Vogal. Tá? Então, por favor, aí os associados, né, fiquem atentos, porque esse vai ser mais um encontro da diretoria Vogal. Bom, sem me estender muito, né, vou apresentar aqui os nossos convidados. Né? Primeiro, eu queria apresentar a minha amiga Viviane Valente, né? Viviane é CFO da Tigre. Ela vai comentar um pouquinho mais sobre a empresa. O Ciro Postobon, que é CFO da Volkswagen para a América Latina. Marcelo Bach, CFO da Suzano, papel e celulose. E o Leonardo Gadelha, CFO da Neo Energia. Tá? Queria muito obrigado, né? Agradecer vocês mais uma vez aqui, meu muito obrigado por estar com a gente hoje. E eu queria começar com você, Vivi, para você se apresentar e contar um pouquinho da Tigre. Quem é a Tigre, né? Ok, bom dia, pessoal. Bom, sou Viviane Valente, sou diretora executiva da Tigre, responsável por finanças, tecnologia, centro de serviço compartilhado e supply e planejamento estratégico. A Tigre é uma multinacional brasileira, nós atuamos no setor de construção civil, o nosso propósito é o transporte, a gestão e a renovação da água dentro das residências e fora das residências, na rede. Nós trabalhamos com tubos e conexões em PVC, caixas d'água, acessórios, torneiras, chuveiros. Nós compramos recentemente uma empresa, recentemente não, 3 anos já, uma empresa no Rio de Janeiro de metais sanitários, e a gente tem uma empresa de tratamento de água, que faz estações de reuso, né? Então, daí o conceito de atuar no sistema de água, né? Nós atuamos em elétrica também, com um pouco menos de foco, com alguns insumos para elétrica e em ferramentas para pintura, né? Nós estamos no Brasil, nos países da América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, todos os países com exceção da Venezuela e das Guianas, e a gente tem uma operação pequena nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com todos vocês. O Serafim é um grande amigo, eu também estou na diretoria do IBEF e tenho conversado muito com vários CFOs amigos, porque eu acho que trocar informação nesse momento é muito importante. Então, legal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Vivi. Obrigado por estar com a gente. Ciro, queria que você falasse um pouquinho da Volkswagen. Ciro, acho que eu estou sem o seu áudio, Ciro. Agora. Bom Sim. dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco a experiência nesse momento realmente difícil que o país está vivendo. Então, só me apresentando um pouco, eu sou vice-presidente da Volkswagen na América Latina, então faço parte do board aqui do grupo, uma empresa que tem hoje mais ou menos 20 mil pessoas na América Latina, vendendo mais ou menos, vendia, vamos lá, mais ou menos 50 mil carros por mês. Então, essa é um pouco a situação. Eu já fui equilibrista do IBEF no Paraná, isso há um bom tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Já fui da diretoria do IBEF, então conheço bastante
todos os amigos do IBF. Eu já morei muito tempo fora, morei 10 anos no exterior, morei no Japão, morei na Europa, na França. Então, eu sou executivo de carreira da automotivo, tenho mais de 20 anos de automotivo, por Renault, por Nissan, agora estou na Volkswagen, então voltei ao Brasil fazem mais ou menos 2 anos que eu estou aqui. Então, a Volkswagen, como eu comentei, então a gente está, acho que é o setor que é o mais impactado de toda a cadeia no Brasil, né? Então, talvez a aviação, o turismo, mas a parte de montadoras, o impacto é gigantesco. Nós temos mais de 7 mil empresas na cadeia, então falando desde do dealer, dos concessionários até os fornecedores. Então, isso gera mais ou menos 1.200.000 empregos, né? Então, a indústria caiu absurdamente no mês de abril, então caiu de 100%, caiu para 90% do volume, caiu 10%, então, o volume foi só 10% o volume. Então, o mês de maio retomou um pouquinho, mas estou ainda longe, retomou, sei lá, mais 15%, então ainda a gente em maio está 70% do objetivo. Então, a situação é bastante difícil e a gente começa a ver realmente todo o impacto na cadeia, né? Então, fornecedores não conseguem ter peças para entregar para a gente está reabrindo as fábricas e a situação está um pouco complicada nesse momento agora. Então, eu estou no escritório de volta, mas ainda a iniciativa não está vindo. Perfeito. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe aqui, eu vou te fazer umas perguntinhas que vamos tentar aprender com vocês aí como é que vocês estão atravessando essa crise. Deixa eu aproveitar aqui, passar para o Marcelo, só para apresentar a Suzano para a gente. Bom dia a todos, eu sou Marcelo Batti, sou diretor executivo da Suzano, responsável pela área financeira. Eu trabalho aqui na empresa há 9 anos. Já trabalhei também nesses 9 anos na holding do grupo, né, da família Pfeffer, em outros papéis aí, conselho e CEO de empresas menores. E antes fui CFO da Luz Dreyfus, empresa de commodities, e da Promon, empresa de engenharia. E hoje também faço parte do conselho da BRF. E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco. A Suzano é uma empresa que produz celulose e papel, hoje é o maior produtor de celulose do mundo, e tem uma posição relevante em papel aqui no Brasil também, e se destaca como uma empresa de menor custo de produção no mundo também. E o que a gente está vivendo hoje tem muito a ver com essas características aí, vai ser um prazer poder compartilhar e aprender um pouco com vocês também. Legal, obrigado, Marcelo. Leonardo, conta um pouquinho para a gente de você e da Neoenergia. Tá joia. Serafim, bom dia a todos. Queria também agradecer o convite do IBF, né, do Serafim e do Marcelo Pires. Um prazer estar aqui nesse momento aí tão complicado aí para todos, né? A gente está aí, acho que parabenizar também ao IBF aí por estar organizando esse evento nesse momento é difícil, né? Essa crise humanitária, esse desafio aí global que a gente está enfrentando. Bom, eu aqui sou engenheiro de formação, tenho aí o título do CFA, comecei minha carreira em banco, trabalhei no JP Morgan até o ano 2000 e aí passei por algumas empresas. Eu desenvolvi minha carreira, vamos dizer, corporativa na Vale, e depois tive a oportunidade de trabalhar como CFO em algumas empresas. A Login foi uma delas, foi até um projeto que partiu da Vale. Fui CFO na Tupi também, lá próximo da Viviane, lá com a sede lá em Santa Catarina, e estou na Neoenergia desde o início do ano passado, como CFO e também diretor de relações com investidores, né? A Neoenergia ela passou por um processo de IPO no ano passado, em meados ali do ano passado, então ela listou as ações no novo mercado em julho do ano passado, né? Então, a gente negocia aí as ações na B3 nesse segmento do novo mercado desde então. Bom, falando um pouquinho rapidamente aí da Neoenergia, a Neoenergia é uma empresa integrada de energia, né, do setor de energia elétrica, um grupo aí, um dos maiores grupos integrados de energia aí do país.
Hoje a gente atende, né, 14 milhões de consumidores, isso equivale a uma população atendida de mais de 33 milhões de pessoas, né, então, que são atendidos por empresas da Neoenergia. A gente conta aí com mais de 12 mil colaboradores, e a Neoenergia é uma empresa que é parte hoje do grupo Iberdrola. Iberdrola é um grupo espanhol, também com presença mundial, e ele controla a Neoenergia. E você tem outros acionistas, você tem a Previ, que tem cerca de 30% das ações, e o restante das ações são negociadas no mercado. A gente está dividido em basicamente 3 linhas de negócio, né? A principal, a mais relevante hoje é a linha, a gente chama do negócio de redes, que engloba a parte de distribuição, né? Então, distribuição é o nosso maior negócio. A gente tem hoje, só em área de concessão, são mais de 835 mil quilômetros quadrados. A gente tem as concessões, alguns nomes que devem ser conhecidos aí da maioria: Coelba, a Bahia, a Celp em Pernambuco, a Coser no Rio Grande do Norte e a Electro em São Paulo. Então, essas são as nossas 4 concessões. A gente tem também, a gente está presente no negócio de transmissão, né? A gente tem hoje 14 empresas, entre empresas em operação e projetos na área, são empresas transmissoras, né? Linhas de transmissão. A gente tem crescido de forma bem forte no negócio de renováveis, né? Então, na parte de geração de energia, a gente tem tanto hidrelétrica, são 7 usinas hidrelétricas, e temos também parques eólicos, né? Então, a gente tem hoje 17 parques eólicos em operação e 27 em construção. E, por último, a gente tem uma térmica a gás, que fica em Pernambuco, é a Termo Pernambuco, e uma comercializadora de energia. Então, esse é o portfólio da Neoenergia, né? Uma empresa aí que ano passado, né, nossa receita líquida foi uma receita líquida cerca de 29 bilhões de reais, e a gente fechou o ano aí com EBITDA de 5,7 bilhões de reais. Então, esses são só uma apresentação aí da companhia. Obrigado, Leonardo. Pessoal, antes da gente entrar propriamente no debate aqui, eu queria aproveitar apresentar 2 parceiros do IBEF, tá? A Global e a Rimini Street. Eu queria aproveitar aqui o Silvano, que está com a gente hoje, para fazer uma apresentação da Global, e depois eu vou passar a palavra para a Denise para comentar sobre a Rimini Street, por favor. Silvano, eu entendo que você vai passar um vídeo, né? Isso, Serafim. Passa o vídeo primeiro, depois eu sigo aqui. Perfeito. Pode passar, Rosa, por favor? Nasce mais um dia. Nasce a chance de evoluirmos mais uma vez. É a oportunidade de fazermos a diferença na vida de nossos clientes e para nós mesmos. Hoje, você é o convidado especial para conhecer o nosso mundo. Pode entrar. Seja bem-vindo. Nós somos a Global. Aqui é grande, é moderno. Temos nosso próprio data center. Tem tablet, telefone, smartphone, callphone. Tem a infraestrutura mais moderna que você pode imaginar. Todo dia tem uma inovação acontecendo. Temos uma ilha digital para interagir com mais rapidez e segurança em todos os processos. É a mais moderna tecnologia para atuar multicanal. Mas podemos falar com toda sinceridade. Isto só tem valor porque também temos os melhores profissionais que transformam todos esses dados, bits e bytes, em ações práticas e eficientes. Aliás, toda a tecnologia, tradição de mais de 25 anos, a governança corporativa, apoio jurídico, auditoria externa, todo o nosso conhecimento vem de uma base: as pessoas. Elas são o nosso maior diferencial. Desde o primeiro alô até as estratégias mais complexas, tem por trás gente séria, competente e conectada, pensando para o futuro. As melhores soluções financeiras para a sua organização não são criadas numa máquina. Elas vêm do pensamento e do trabalho de mais de 400 profissionais que estão por aqui fazendo a diferença hoje e em todos os dias. Para evoluir, você precisa de soluções completas sob medida e alto desempenho. Mas aí, você precisa de comprometida com seus resultados. E esta é a nossa missão. Global. Estratégias financeiras para a sua empresa. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao IBEF por essa oportunidade. A Global é uma empresa que fica sediada em Joinville,
né? Então, o Leonardo conhece bem Joinville, a Viviane, né? E nós também ficamos em Joinville. Joinville no celeiro, né? Nós temos hoje, a Global tem 26 anos de empresa já, fez em maio, agora 26 anos. A empresa, ela tem escopo nacional, né? Ela tem presença nacional e escopo mundial. Ela atua em 3 frentes, basicamente, tanto no contas a receber, ou seja, recuperação de recebíveis, crédito e aceleração do processo de vendas. A Global ela vem passando por um processo de profissionalização nos últimos 4 anos, né? Nós somos hoje membro do PAEX, nós temos a Fundação Dom Cabral para nos auxiliar aqui no processo de gestão da empresa. Todos os gestores da empresa hoje estão fazendo algum tipo de aperfeiçoamento, ou pós-graduação, ou o plano de PDD, que é o Plano de Desenvolvimento de Dirigentes. Temos hoje mais de 450 funcionários. Temos 5 regionais, né? Então temos a Regional São Paulo, temos a Regional Nordeste, Centro-Oeste, fica ali em Minas. Tem 2 Regional Sul, na realidade, uma Paraná, Santa Catarina, e outra no Rio Grande do Sul, que pega o leste dos estados do Paraná e Santa Catarina, né? Hoje a gente é a maior empresa do segmento B2B, temos mais de 1.500 clientes ativos. Trabalhamos também com pessoa física, é um nicho novo que a gente está entrando. Temos como cliente hoje a CVC, Natura, Algar, Greenpeace, alguns deles, né? Os nossos pilares. Nós trabalhamos sobre 5 pilares. O primeiro pilar é o compliance. A gente é muito preocupado com a questão de compliance. As empresas hoje estão trabalhando com empresas que têm compliance. O segundo é a segurança da informação. Então, a gente é muito preocupado com isso, né? No mercado se diz, né? Tem empresas que foram atacadas e tem as empresas que irão ser atacadas. Então, a gente está muito preocupado com essa questão. A tecnologia, então a gente tem todas as tecnologias que tem no mercado e geralmente quando a gente fecha uma nova parceria, a gente bota o pacote completo de tecnologia. Então, nós estamos sempre na frente na questão de tecnologia. E nós temos uma proximidade muito grande do nosso cliente, é um trabalho a 4 mãos, e lógico, não adianta tudo isso sem entrega de resultado, né? Eu queria falar um pouco dos nossos produtos, antes de passar para o Serafim. Então, como eu falei inicialmente, a gente trabalha com 3 viés. O primeiro é a solução para o contas a receber, com atuação a nível mundial. Então, a gente faz cobrança propriamente dita, né? A nível, em qualquer país do mundo. Lógico que tem países que fica um pouco mais difícil, né? Que acabam não entrando. Como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha tanto antes do vencimento, na questão do preventivo, após o vencimento na cobrança direta, né? Como a gente fala cobrança direta, eu queria só abrir uma aspas, né? Nesse momento de pandemia, o grande problema que tem no mercado é a liquidez. Então, as empresas, nós estamos tendo projetos, nós já tínhamos antes, mas agora está se intensificando isso, muito mais projetos de terceirização de processo. Por quê? Porque as empresas estão sumindo muito rápido nesse momento. Então, a gente está resolvendo o problema de liquidez das empresas, né? Com uma ação muito rápida, com uma equipe bastante eficaz no processo de cobrança. Lógico, a forma de cobrar mudou, mas a gente está conseguindo uma recuperação incrível junto aos nossos clientes. Então, a gente trabalha antes do vencimento, trabalha no amigável e também trabalha na questão jurídica, né? Que já é um processo bem mais avançado de cobrança. Nós trabalhamos de várias formas, pode ser tanto fixo como variável, estou falando mais de precificação, né? Totalmente variável, ou seja, somente na taxa de sucesso, ou também a gente trabalha com PA, fixa, né? Cada projeto a gente senta com o cliente e vê qual o melhor caminho para ele. Além disso, a gente trabalha com soluções de crédito também, a nível mundial. Então, na parte internacional, nós temos uma empresa chamada Crystal Risk Brasil, que ela na realidade, ela fornece relatórios de crédito da Crystal Credit International, que é uma empresa americana. E a gente consegue informações, né, de todos os países do mundo, exceto países que estão em guerra ou
Por exemplo, Venezuela, que é mais complicado. E no Brasil nós temos uma startup que nós lançamos na metade do ano passado, que é uma ferramenta incrível, que é um decisor de crédito com informações embarcadas. Essas informações, ela vem do Big Data, que alimenta o decisor de crédito, e ele se adapta à necessidade da empresa, ou seja, ele se adapta à política de crédito da empresa. É um produto que vem para quebrar paradigmas ali em relação a crédito. A gente sabe que a questão de crédito daqui para frente vai ser muito mais complexo. Então, para isso esse produto tem para ajudar. E por último, eu queria falar do Big Data, né, que é uma empresa que te ajuda a acelerar o processo de venda. É mais voltado daí para a área comercial, para acelerar o processo de vendas, né? O que ela é focada? Geração de leads, né, qualificação, higienização de base. É um sistema totalmente integrado a todos os CRMs e RPs da empresa, tá? Atualmente, só para finalizar aqui, nós temos grandes parceiros. Eu foquei mais aqui em São Paulo, alguns, por exemplo, hoje em São Paulo são Sodexo, Ticket, Estadão, Atlas, Souza Cruz, Léo Madeiras, Afensa, Seara, JBS, Nestlé, CVC, Natura, e assim vai. Nós temos uma imensidão de clientes em São Paulo, onde a gente tem trabalhado no processo completo com eles, que a gente fala que tem uma solução completa, né? A gente ajuda a acelerar o processo de vendas, a gente consegue melhorar o crédito das empresas e, por fim, a gente sempre fala que a venda termina quando o valor entra no caixa, né? Então, a gente ajuda as empresas também a receber os valores dos clientes, melhorando o fluxo de caixa, liquidez e PDD. Tem dois cases que eu só queria falar. Um deles é da Localiza, né? A Localiza é um grande case, a gente tem todo o processo de terceirização da Localiza conosco. E um outro case é a PMB, que também a gente tem todo o processo terceirizado conosco, né? Então, assim, me coloco à disposição de vocês, agradeço a todos pela oportunidade, né? E me coloco à disposição e também coloco à disposição a minha equipe em São Paulo ou qualquer região do Brasil para apoiar vocês nessas questões que eu acabei de falar. Então, eu volto para o Serafim agora. Obrigado, Serafim. Obrigado, Silvano. Silvano Bong, CEO da Global. Muito obrigado. Eu imagino que você vai ter bastante trabalho daqui para frente. Está tendo muito trabalho. Bom, gostaria de passar a palavra para a Edenise Maron. Edenise Maron é CEO da Rimini Street. Edenise, imagino que você vai passar agora uma apresentação, né? E depois eu deixo a palavra com você. Isso. Rosa, você pode, por favor, soltar o vídeo? Um minutinho só. Your ERP and database vendors don't want you to know who we are. They don't want you to know we've supported over 1,000 Oracle and SAP clients. And that those clients have saved nearly $5 billion. Não está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo na tela. Só tem o som. Vamos tentar de novo. Your ERP and database vendors don't want you to know who we are. They don't want you to know we've supported over 3,000 Oracle and SAP clients, and that those clients have saved nearly $5 billion. They don't want you to believe there's a global partner you can trust, a partner who can cut your costs up to 90% and help you innovate, drive growth. They don't want you to expect more. Other companies do software, we do support. Rimini Street. Obrigada, Rosa. Agora só preciso que você me libere a apresentação. Vamos lá, estão vendo? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Sou Edenise Maron, responsável pela Rimini Street na América Latina. Espero que estejam vendo minha tela. São 3, 4 slides somente. Podem confirmar, por favor? Sim, estamos vendo.
Muito bom. Bom, a Rimini Street é uma empresa focada na área de serviços de tecnologia, vai fazer 15 anos, é americana, estamos na Nasdaq fazem 2 anos e meio. Uma curiosidade, um dos investidores é o GP Investimentos aqui do Brasil, que é bem interessante, mas a empresa é realmente americana. Nós começamos a operação há alguns anos atrás, estamos batendo aqui no Brasil 100 clientes. E, bom, o motivo de nós estarmos aqui no IBEF, agradeço de novo Marcelo, Serafim, de estar nos dando essa oportunidade, é que nos últimos anos a gente vem trabalhando muito forte, não só com o CIO, como o CFO, né? Nós estamos enfrentando a pandemia agora, mas o Brasil já estava vindo de uma crise, então desde 2015, 2016, a gente teve aí um incremento importante na lista de clientes nossos aqui, na sua grande maioria empresas grandes, brasileiras e algumas multinacionais. Mas basicamente aqui é a obsessão pelo EBITDA, uma vez que, dependendo da indústria, não é, a participação, o impacto do custo da operação da área de tecnologia é importante, mexe o ponteiro, e, na verdade, grande parte do recurso vai para manter as luzes acesas, é para realmente manter os sistemas funcionando, naturalmente não pode parar, né, minimamente, mas existe aí uma dicotomia, e é claro que essa crise agora está deixando isso mais evidente, que é a necessidade de inovar, né, a necessidade da TI fazer o seu self-funding, uma vez que o top line caiu, dependendo da indústria, aí tem situações bem dramáticas, né, nós temos clientes como a Gol, linhas aéreas, como Iguatemi, estou citando esses logos porque realmente fazem parte daquela indústria que está dramaticamente sendo impactada pela crise, e outras empresas menos, mas também de uma forma direta, pelo menos a inadimplência aí é um tema que já está impactando praticamente todos os setores. Então, a nossa obsessão é realmente trabalhar em parceria com o CFO e com o CIO para que a gente possa dramaticamente, rapidamente, derrubar os custos da operação da TI. No nosso caso, especificamente, nós somos focados nas tecnologias SAP e Oracle, né? Nos Estados Unidos a gente trabalha com Salesforce também, mas o nosso foco é ser uma alternativa ao que o cliente hoje gasta com o fabricante, né? Nomeadamente aqui a SAP e a Oracle. Então, somos uma alternativa a esse suporte. Nós temos clientes aí mundiais, então 175 empresas da Fortune 500 já são clientes nossos. Por que eu estou falando isso, né? Porque nós somos uma empresa jovem, mas não significa que somos focados em empresas menores, não. Quanto mais complexa, maior é o valor agregado que a gente oferece, uma vez que a forma como a gente presta o serviço e o escopo ele é alargado, então por isso que o business case ele é extremamente agressivo, né? Então nós temos aqui, no caso de automotive, temos Toyota, temos Hyundai, temos a PSEG, que é uma das maiores empresas de utilities nos Estados Unidos, temos as farmacêuticas, e aqui no Brasil, nós temos aqui na área de bens de consumo, o Grupo Petrópolis, temos a CPFL, a CSN, o Iguatemi, nós temos a WestRock também, que é global, mas nosso cliente aqui no Brasil, a CSN. Bom, acho que aqui o importante, né, a mensagem que eu quero passar é que estejam abertos, acho que é muito importante que o CFO seja aberto a mudar, para que realmente possa trabalhar em parceria com o CIO. Né? Principalmente para aqueles que têm ali a sua operação bastante dependente e focada no ERP da SAP Oracle e banco de dados também, né? Tecnologia como um todo. Então, a mensagem que eu quero passar, essa é realmente uma provocação branca, né, positiva,
é que existe sim um mato alto para ser cortado, muitas vezes na área de tecnologia, por isso que essas empresas tomaram essa decisão de mudar radicalmente e vir para o suporte nosso. Nós não fabricamos software, nós não implementamos RP, o nosso negócio é operação no lugar do fabricante. Não, para deixar claro, porque como é muito novo, né, um mercado novo, às vezes o mercado tem dificuldade de entender. E o que está por trás disso, realmente, o nosso escopo, ele demonstra, ele prova que o que a empresa gasta anualmente com suporte a software é a ponta do iceberg. Então, aqui é mais um exemplo, uma empresa que gasta 1 milhão com suporte ao fabricante, ele ali tem um custo, digamos, escondido, entre aspas, para fazer os upgrades, para fazer as atualizações, para códigos que foram customizados, o fabricante não suporta, a indústria toda é assim, não é uma crítica, é um modelo, não é? E principalmente agora, a parte de localização do software, né? Principalmente por conta das MPs agora, diante da crise, todo o programa SPED, o e-social, ou seja, nós temos um custo Brasil, aonde a Rimini está a cargo de fazer dentro do nosso portfólio, e que significa aí, minimamente 50% do valor do que o fabricante cobra. Então, aqui, um cliente que gasta 1, não é, com o fabricante, ele, na verdade, o custo total é 2, não é? E quando você vem para a Rimini, a gente vai cobrar 500 mil, e sendo com o portfólio alargado, que vai gerar um business case muito agressivo, eu diria praticamente indefensável hoje, né, um cliente que não está no topo da sua agenda, fazer uma reimplementação de ERP, é praticamente indefensável continuar gastando o que se gasta hoje, e esse fundo é justamente o quê? Para melhorar a logística, para melhorar o atendimento ao cliente, reforçar os canais online, não é? Porque hoje não tem outra hipótese para conseguir superar essa crise e sair desse período mais fortalecido, né? Então, essa é, digamos, uma provocação positiva, me coloco à disposição através do IBEF, quem tiver interesse em conhecer as nossas credenciais, eu estou à disposição. Então, agradeço novamente, que a gente tenha um bom evento. Legal, Denise, muito obrigado. Denise, CEO da Rimini Street. Bom, pessoal, temos mais de 170 pessoas aqui no chat com a gente. Bom, vamos diretamente ao ponto. Estamos com esse time de craques aqui, de finanças, cada um representando um setor diferente da nossa economia. Vamos entender um pouquinho como é que as empresas estão passando por esse momento, mas eu queria que vocês começassem falando um pouquinho do setor. Como é que o setor está envolvido e como é que o setor está trabalhando para passar por essa crise, para se preparar para uma eventual retomada? Mas eu queria começar com vocês comentando, por favor, do setor e depois contar particularmente o que está acontecendo na empresa de vocês. Para começar o papo, eu queria chamar o Ciro aqui, da Volkswagen. Bom, vamos lá. Então, como eu comentei rapidamente no início, acho que o setor mais impactado, é um dos mais impactados na região, né? Então, realmente, a queda de faturamento chegou a 90%, e hoje estou em torno de 70%. A situação como eu falei, o Brasil voltou, falando em Brasil agora, o Brasil voltou a 20 anos atrás, em termos de mercado, né? Então, o cliente hoje já estava difícil a situação, a gente estava acabando de sair de uma crise, então é um setor que sofreu muito em 15, 16, 17, com prejuízos absurdos em todas as montadoras. Agora estava saindo, tirando o pescoço para fora, e agora vem mais uma crise que realmente bate forte, né? Então, não só aqui, mas no global, então muitas montadoras estão sofrendo também, inclusive lá fora, né? Então, a gente, por exemplo, a Volkswagen estava crescendo nos últimos 2 anos, cresceu 52% no mercado, então estava indo bem, uma empresa que fatura em torno de 30 e poucos bilhões, vendia 50 mil carros, então estava indo relativamente bem, mas veio a ser todo esse impacto. Então, o que a gente vê? Então, o problema maior nosso hoje é survival mode, né? Sobrevivência. Então, como é que a gente sobrevive? Não, falando bem sério isso, porque quando você tem uma empresa ao qual você, como eu falei, vende 50 mil carros por mês, um carro, uma unidade vale 100 mil reais,
Então, se você perde 10 mil carros, é R$1 bilhão no caixa. Então, você tem um impacto violento no mês de abril, por exemplo, das montadoras e dos fornecedores. Por exemplo, fornecedor, então, se for de montador é difícil, se for de fornecedor e montador é mais difícil ainda, porque o fornecedor, a gente corta a produção e o cara não tem como entregar. Né? Então, o impacto são bilhões e bilhões que realmente vão aqui. Então, o que a gente colocou como expectativa é a gente está reduzindo realmente todos os investimentos, estamos reduzindo as despesas e preservar o caixa. Então, a gente chegou, tomou muito dinheiro, temos um nível de liquidez bastante importante aqui para passar essa crise. E a gente, como é um player forte na indústria, como eu falei, tem mais de 7 mil empresas nesse mercado. A gente também está conversando muito com o Banco Central, estamos conversando com o BNDES, para ver se a gente acha uma maneira de injetar liquidez no mercado. Então, porque não adianta a montadora ter dinheiro, um carro ele tem 2.500 peças, que vêm de vários lugares do mundo. Né? Mas se o meu fornecedor ali, sei lá, do interior de São Paulo, não consegue entregar o parafuso X ou a peça plástica Y, o carro não vende, o carro fica parado, o carro fica incompleto. Então, a dificuldade que a gente está tendo hoje é como é que você dá dinheiro para essa... Então, as discussões que a gente tem com o Guedes, por exemplo, para ver como é que a gente coloca dinheiro, ele tem a cabeça liberal, vou dizer assim, não, o mundo se arruma, né, um pouco diferente do que está acontecendo com outros países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Europa, outros países que estão botando realmente dinheiro no mercado, o dinheiro não está chegando na ponta. Né? Então, a dúvida é que a gente chega com o BNDES, Banco Central, e fala assim, quem que fica com o risco de crédito? Então, mas o risco de crédito é do mercado, é o sistêmico. Então, essa é a grande dificuldade que a gente está tendo aqui. Né? Mas o ponto, assim, só para falar, então, o que a gente precisa fazer agora é estimular a demanda. Então, a gente tem 6 fábricas na América Latina, as 6 fábricas estão abertas, abrimos as últimas 2 fábricas aqui agora em São Paulo essa semana. O ponto agora é estimular a demanda. Então, como é que eu faço voltar a comprar? Né? Então, não adianta eu produzir um monte aqui, produzir e voltar 20, 30, 40 mil carros por mês, e se o meu cliente não voltar. Então, eu vou ter que parar a fábrica de novo. Então, essa é a discussão que a gente tem, principalmente com o governo de São Paulo. Hoje nós temos já 95%, nossos pontos de venda, nós temos 460 no Brasil, já estão abertos. Então, esse é um bom sinal. Tudo bem, São Paulo abre 4 horas por dia, temos toda a parte de proteção, etc., mas já começamos a abrir, porque realmente não tinha opção. Então, as oficinas estão 100% abertas praticamente no Brasil, e a parte de vendas, estamos aí com 400, já com 95% dos pontos abertos. Então, a gente está empurrando para realmente buscar fomentar a demanda. Como a gente consegue fomentar a demanda? Dando prazo de pagamento, ajudando o fornecedor. Então, todo mundo bate na porta da gente e fala assim, como é que me ajude, fornecedor? Por isso que ajuda. O dealer que ajuda também. Então, eu falei, a gente tem bastante problemas para poder tentar encontrar uma solução. Então, o ponto, como eu falei, é foco em liquidez e passar esse ano de 2020, que vai ser um ano bastante difícil. É isso aí, Ciro. Obrigado. Viviane, como é que está o teu setor? Né? Imagino também bastante impactado, né, pelo momento que a gente está passando. Viviane, você me escuta? Viviane? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Serafim, eu estou ouvindo aqui. Estou ouvindo, sim. Legal. Eu acho que a Vivi não tá me ouvindo. Bom, vou passar aqui a palavra para o Marcelo, tá? Depois eu volto na Vivi. Marcelo, você está numa situação um pouquinho, talvez um pouco diferente, né, do que o Ciro acabou de comentar, né? A gente tem uma situação bem diferente em função de algumas características do nosso setor, né? Primeiro, nós somos uma empresa exportadora, né? Exporta mais de 80% da nossa produção. Então, a situação do mercado doméstico não nos afeta tanto. Segundo, especificamente na nossa cadeia de valor, a gente não teve até agora redução de demanda. Em torno de, vamos falar o business de celulose e o business de papel de forma diferente, né? O business de celulose a gente fornece para quem produz papel. E 60% do que a gente vende vai para a cadeia de papéis sanitários, que produz papel higiênico, papel toalha, esse tipo de coisa. E esse setor, em todos os lugares do mundo, sofreu um aumento de demanda no primeiro momento com a crise, e depois uma regularização em níveis maiores do que estava antes. Um aumento muito forte no início, depois cai,
típico panic buying, né, as pessoas estocando papel higiênico em casa, esse tipo de coisa, mas depois, quando caiu e normalizou no nível acima do que estava antes. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na China. E no Brasil ainda temos que observar, porque nós estamos no meio da confusão, mas teve um aumento no início também. Então, isso aí, como é a maior parte das nossas vendas, acabou segurando e compensando a queda de outros setores. O setor de papéis gráficos, obviamente, caiu muito, né, com escritórios fechados, escolas fechadas, caiu muito o consumo de livros, cadernos, papel A4, esse tipo de coisa, mas o primeiro mercado, como é muito maior do que o segundo, a gente teve um primeiro trimestre de vendas recordes, em termos de volume. Então, na parte de embalagens também, né, muito mais consumo por e-commerce, consumo em casa versus consumo fora de casa, isso é favorável para embalagens também. E também estamos tendo uma ajuda no câmbio. Então, o preço da celulose está num nível muito baixo, por razões que não tem nada a ver com o Covid, isso já vinha do ano passado. A gente esperava uma recuperação esse ano, a recuperação não está vindo, porque está todo mundo sem muita visibilidade. Por outro lado, o câmbio está nos ajudando a compensar esse preço baixo. Então, a empresa fez um bom resultado operacional no primeiro trimestre, todos no setor também. Então, os produtores de celulose estão muito bem. A nossa cadeia está complicada especificamente na cadeia de papéis gráficos, né? Então, os clientes que a gente tem que produzem papel de imprimir e escrever, e na nossa área a gente também produz papel para imprimir e escrever, essa é uma área que está sofrendo mais, e nessa área nós temos como clientes distribuidores, papelarias, etc. Esse pessoal está complicado, então nessa cadeia especificamente a gente está tendo problemas de inadimplência, estamos tendo que ajudar um pouco os nossos clientes, mas isso não mexe muito o ponteiro para a gente. O business principal, que é a celulose, está muito bem. O que a gente não tem é visibilidade, né? É muito difícil dizer o que vem pela frente. Então, a gente está operando de uma maneira muito conservadora, segurando muito caixa, reduzindo investimentos, olhando com bastante cuidado, porque até agora está tudo bem, mas é muito difícil dizer o que vem aí pelo resto do ano. Isso é verdade para nós, é verdade para o setor como um todo. Verdade, Marcelo. Eu vou voltar com você depois um pouco nesse aspecto, né, do que vocês estão planejando aí por esse novo normal. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria passar a palavra aqui para o Leonardo, contar um pouquinho do setor de energia. Bom, Serafim, o setor de energia também foi poupado aí da crise, né? Falando aí de um setor regulado, né? Regulado em uma reguladora, que é a mas quando a gente fala especialmente do segmento de distribuição, a gente, enfim, para quem conhece menos, é menos familiarizado com o setor de distribuição, né? A distribuidora é a porta de entrada, né? É o arrecadador de todo o sistema elétrico, né? Então, de cada R$100 que a gente arrecada, só R$20 ficam com a distribuidora, né? Os outros R$80 eles vão para o restante da cadeia. Então, eles servem para pagar as geradoras, as transmissoras, os impostos e encargos, né? Então, no momento que a gente entra numa crise como essa, né, uma pandemia, né, que a gente começou a sentir os efeitos ali no final de março, que você tem um impacto forte ali, não só na demanda, né, a gente percebe ali, né, principalmente aí no segmento industrial, comercial, a demanda caiu e caiu de maneira bem acentuada. Por mais que a gente tenha uma exposição grande ao setor residencial, né, que nesse setor específico a gente percebe um aumento no consumo, né, já que as pessoas estão ficando mais em casa, mas não dá para compensar a queda nos demais segmentos, né. Então a gente tem percebido aí uma pressão, uma queda grande aí na demanda desde o final de março, né. Então, abril foi um mês de queda na demanda, maio um pouco menor, mas a gente continua percebendo. E um outro fator também que impacta muito aí o setor de distribuição como um todo é a questão da arrecadação, né? As pessoas estão de maneiras diferentes, mas têm sua renda, né, impactada, né? Então, com isso, a gente começa a perceber ali uma pressão na arrecadação.
e isso tem redobrado aí nossa atenção, nosso cuidado aí como o Marcelo, o Ciro comentaram, em preservar a caixa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito desde do início da crise. Então, eu diria que o setor ele sente principalmente por conta desses dois fatores, demanda menor e arrecadação. A gente espera, a gente tem tido aí, a gente tem uma frente aí regulatória muito intensa, né, já que é um setor regulado, então a gente espera aí algum tipo de reequilíbrio aí, seja reequilíbrio financeiro e econômico para o segmento de distribuição, já que a gente é só um canal, né, uma porta de entrada aí para todo o setor. Mas enquanto isso não acontece, a gente está focando aqui em preservar a caixa, né, do ponto de vista aí da operação, né, a operação não pode parar, né? A gente tem que lembrar aí que o nosso serviço, a gente entrega um serviço essencial para o consumidor, né? Enfim, então, a gente não pode parar. A gente tem aí as atividades de campo, elas não pararam em momento algum, né? Então, elas foram mantidas desde o início aí da pandemia. A gente tem priorizado, né, o atendimento aos setores de saúde, aos setores de saneamento, abastecimento de água, né, que são setores aí fundamentais para o combate à Covid. E na frente comercial, a gente também, desde o primeiro momento, a gente teve que se amparar aí em tecnologia, né? Então, a gente chegou aí a gente conseguiu manter a qualidade no atendimento, mesmo tendo que fechar lojas, né, a gente interrompeu o atendimento ali online, mas a gente tem conseguido, através aí da transformação digital, que é algo que já tinha iniciado antes da crise, mas a gente teve que acelerar agora durante a crise. A gente tem feito atendimento via WhatsApp, né, que a gente consegue aí manter um nível de atendimento aí para o cliente, sem ter que fazer o atendimento presencial. Então, basicamente, esses são os principais temas aí. Legal, Leonardo. Viviane, você escuta? Escuto. Desculpa, Legal. Pessoal. O meu aplicativo travou. Eu tive que problema voltar. Nenhum. Acontece nas melhores All famílias. The time. Com certeza. Bom, Vivi, conta um pouquinho como é que está o setor, né, e como é que a Tigre está trabalhando aí para enfrentar essa turbulência. Sim. Bom, o setor de construção civil e materiais para construção é um setor que já vinha de um sofrimento longo, né? A gente tem uma medida que chama o PIB da construção, e o PIB da construção em relação ao PIB do país, ele tem um multiplicador, então é mais ou menos 1,5 vezes, então quando o PIB está bem, existe um certo delay, e o PIB da construção sempre está melhor do que o PIB do país. Quando está ruim, é o mesmo efeito, né? É natural, porque é um segmento onde os tickets eles são maiores, onde você precisa ter um nível de confiança do investidor razoável, então as crises elas machucam bastante esse setor. A despeito disso, era esperado um comportamento muito bom em 2020, porque existe um gap de infraestrutura e habitacional no país gigante, né? Então, com a melhora da economia, era esperado que esse setor se recuperasse também. Quando a crise começou, o que a gente vem percebendo, né? O impacto, a gente projetou que o impacto ia ser maior do que de fato está sendo, né? Talvez porque já viéssemos de uma base baixa, né? E também tem um elemento muito importante, que o varejo de construção civil, ele foi considerado em muitos estados do Brasil como serviço essencial. Então, quando a crise começou em março, a gente fez vários cenários, como todos, reforçamos o caixa, a gente praticamente dobrou o nosso cash buffer days e a suficiência de caixa, tanto com ações no mercado financeiro, como com ações internas. Talvez da região sul nós tenhamos sido uma das primeiras empresas a fazer redução de jornada. Então, antes mesmo da MP sair, nós fizemos redução de jornada para poder reduzir drasticamente o nível de SG&A e os projetos aprovados de CAPEX, sempre com a preocupação muito grande de não matar o futuro, né? O que a gente vem percebendo no setor a despeito dessa preparação para o pior, né? Em março nós nos preparamos para o pior, mas à medida que em alguns estados material de construção foi sendo considerado como serviço essencial, as obras não pararam e o varejo de material de construção
também não parou. Então, o faturamento ele está melhor do que o que se esperava, né? Naturalmente pior do que o ano passado, mas melhor do que o que esperávamos, né? Algumas informações do setor, e a gente tem conversado bastante, nós temos uma joint venture com a Gerdau e com a Votorantim, que é uma empresa de loyalty para o mercado de varejo, o Juntos Somos Mais, e essa empresa de loyalty, ela agrega a quase que 20 fornecedores de material de construção, então a gente tem um fluxo de comunicação muito grande, além da própria Abramat, que é a associação do setor. Então, esse comportamento, ele tem acontecido em todas as empresas. A expectativa era que fosse pior, e está sendo mais ou menos o volume da indústria tem sido 20% melhor do que o que se planejou, porém 40% pior, falando principalmente de abril e maio, que são 2 meses full de crise, né, 40% pior do que o ano passado. Então, essa tem sido mais ou menos a medida, né? Alguns números de mercado interessante, a capacidade instalada da indústria, né, ela vinha no nível de utilização de 60% a 70%, que é uma ociosidade relativamente alta, né? Isso falamos de uma ociosidade, uma capacidade instalada já ajustada por conta dessa crise longa, né? Então, por exemplo, a Tigre fez muita transferência de equipamento do Brasil para fora, para as nossas operações internacionais, e mesmo assim, uma média de ociosidade de 30% a 40%. A média de ociosidade de abril e maio foi de 50%, 64% em abril e 53% em maio. Então, de fato, você tem um aumento na ociosidade, uma queda da atividade, mas é uma queda da atividade de 20 pontos percentuais, não uma queda de atividade tão significativa como no setor automotivo por conta dessa peculiaridade, né? Outro ponto que a indústria vem percebendo, mas de novo, eu acho que nos preparamos para o pior, e tem sido melhor do que o que a gente se preparou, é a inadimplência do segmento. No primeiro momento, muitos pedidos de prorrogação, por conta das lojas acreditarem que iam ficar fechadas e não iam poder honrar os seus compromissos, mas depois, com reabertura, a gente tem observado desde a crise que a gente tem recebido 95% dos títulos em aberto, ou seja, nos preparamos também para algo em torno de 60% a 70%, mas como o varejo continua funcionando e as construtoras continuam funcionando, os valores têm sido honrados. Eu sempre gosto de trazer um pouco de flavor de América Latina para a gente ter um painel. Essa é a situação do Brasil. Nos países da América Latina foi bastante diferente. Sem entrar no julgamento de quem está certo, né, os lockdowns de países como Argentina, Colômbia, Equador e Peru, eles foram muito severos desde o início, e a situação nas unidades internacionais ela foi muito mais dramática. Tanto de inadimplência, a inadimplência das unidades internacionais triplicou, né, porque as lojas elas ficaram definitivamente fechadas, né, e a produção também praticamente parou. E diferente do Brasil, que lançou os programas AMP, da redução de jornada, da suspensão do trabalho, agora, recentemente, que a Argentina e Peru fizeram alguns movimentos nesse sentido, mas as negociações tiveram que ser feitas todas sindicato a sindicato, então uma situação muito mais ácida, né? O nosso momento agora é de identificar como será a retomada, né? A gente acredita talvez uma retomada mais rápida nas unidades internacionais, porque a pandemia está mais controlada, e acreditamos numa tese de efeito sanfona no Brasil. Legal, Vivi. Bem interessante e complexo, né? Poder ter que lidar com vários países e várias situações e vários contextos, né, que a gente não estava acostumado nem prevendo. O Ciro comentou uma coisa muito interessante do ecossistema, né, da Volkswagen, né? Tem tanta gente envolvida no processo de montagem de um carro, comercialização, e você falou de um número muito expressivo, né, da quantidade de empregos, né, que dependem desse setor, né?
Eu queria, Ciro, por favor, que você comentasse, primeiro, como é que a Volkswagen está atuando para preservar, né, a saúde dos colaboradores, né, e depois como é que vocês estão atuando no ecossistema para que o elo não rompa, né, e você consiga ter um carro na ponta para que seja comercializado. Bom, vamos lá. Como é que está a situação? Eu vendo o comentário dos colegas, e realmente eu estou numa situação mais difícil que eles. Então, acho que a automotiva realmente está sofrendo muito mais do que eu. Estou falando um pouquinho sobre colaboradores, né? Estou falando colaboradores, a prioridade da Volks são as pessoas, né? Então, a Volks foi a primeira montadora que parou realmente no final de março. A gente tomou uma decisão importante de realmente parar todo mundo, né? Então, rapidamente, administrativo, fábrica, etc. Acho que foi dia 17 de março, etc. Porque preservando, a gente viu a experiência na China, a Volks é bastante forte na China, na Europa, então a gente viu, vamos fazer alguma coisa semelhante. Então, a gente colocou, voltando agora as pessoas da fábrica, né, voltando, como eu falei anteriormente, colocamos mais de 80 itens de dispositivos de segurança, desde do básico, da máscara, álcool em gel, mais a marcação, colocamos também dispensers para tudo que é lado, colocamos monitores, porque a dificuldade, né, quando você tem, voltando para uma empresa, como é que se mantém a distância, né? Então, a gente está colocando monitores para falar assim, você presta atenção, você está muito grudado, a reunião está muito próxima. Então, isso a gente tem feito bastante. Restaurante, como é que você coloca 20 mil pessoas para almoçar, né? Então, essa é a dificuldade. Então, claro, a fábrica voltou, a administrativa ainda não voltou, a parte do board voltou agora para a companhia, devagarinho a gente está voltando, mas a gente não tem uma intenção de realmente encher a empresa nos próximas semanas. Então, vai ser feito isso em ondas. Então, essa parte de saúde, como eu falei, é a primeira coisa, então, todos os protocolos de segurança estão sendo feitos. A parte do cliente, como eu falei, a cliente tem o mesmo protocolo, então, por favor, se vocês quiserem comprar carro, pode ir para a concessionária, vocês vão ser super bem atendidos, tem todos os protocolos de segurança, com a limpeza, com a higienização do carro, então, por favor, vocês podem me ajudar bastante com isso. Então, é essa parte, e tem toda a parte da cadeia, como você comentou, Serafim, que a gente utiliza tanto o Banco Volkswagen para poder realmente dar fomento para o cliente final, né? Como é que eu dou prazo? Então, o cliente não tem o dinheiro para dar entrada. Então, mas pode dar entrada talvez em dezembro, pode dar entrada em janeiro do ano que vem. Então, a gente faz alguns planos de pagamento que possa facilitar a vida dele. Então, como eu falei, a gente precisa gerar demanda, não adianta produzir carro e o carro ficar parado no meio estoque. Então, essa parte de clientes que está bem. E os dealers que tem, principalmente os dealers de São Paulo e Rio de Janeiro, que são mais ou menos quase 40% das vendas do Brasil, a gente tem que dar um jeito de ajudar no capital de giro. Como é que a gente ajuda através de banco, através de montadora, como é que a gente faz a máquina girar, né? Então, tem que produzir para dar o carro para ele poder vender alguma coisa, para ele poder pagar suas contas também. Então, é uma cadeia, né? Então, a gente fala assim, vou pensar 200% da minha rentabilidade. Não é somente isso, né? Porque se eu não fizer nada, eu até vou ter que perder um pouquinho, mas a minha cadeia tem que girar. Então, senão fica muito sério o problema. E o outro, acho que o elo mais fraco da cadeia, para fechar o meu raciocínio, é a parte dos fornecedores, como eu comentei. Então, é a liquidez. Então, os fornecedores estavam todos saindo de uma crise muito difícil, então vendendo almoço para comprar a janta e agora fica 2 meses parados em produção. Então, a gente está conversando, tá? O BNDES acabou de sair o comentário agora, de dando talvez 2 bilhões de reais, injetando 2 bilhões de reais na cadeia. Então, a gente está conversando com o BNDES e com o governo para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para realmente minimizar esse risco sistêmico, né? Então, acho que hoje é o estresse maior. Eu pessoalmente, tenho mais dificuldade hoje com a parte de fornecimento do que a parte da empresa em si, ou da parte de cliente, né? Então, a gente tem que achar uma maneira de resolver a parte de fornecedor, além do que dando toda a parte de protocolo, de saúde, de máscaras. Tem gente que não consegue comprar máscara, tem gente que não consegue. Então, a gente, como líderes da indústria, a gente fala, aqui, tem máscara, aqui os procedimentos, esse aqui é o procedimento de produção,
faz, copia isso e cola na tua empresa. Então, tudo isso a gente tem feito muito, a gente tem organizado vários webinars, por exemplo, com fornecedores, botamos 300, 400 fornecedores na linha, fizemos também concessionários, botamos também 300, 400 concessionários conversando para tentar realmente sermos os protagonistas, né, da mudança, de passar por esse período complicado. Esse é um baita desafio. Legal, Ciro, obrigado. Leonardo, você comentou que a operação não parou, né? Você manteve as pessoas no campo, né, para poder garantir energia para todo mundo. Como é que vocês atuaram, né, nessa questão de saúde aí dos colaboradores durante esse período? Não, sem dúvida, essa tem sido aí nossa maior preocupação, né, desde o início da pandemia. Então, a gente tem feito aí, bom, em campo, a gente tem feito um acompanhamento aí, temos acompanhado rigorosamente aí todas as recomendações das autoridades, né, de saúde, de distanciamento social. Então, o que a gente tem feito aí na prática, a gente tem reforçado bastante as nossas inspeções de segurança em campo, né? A gente chama de ações proativas para prevenir acidentes. Então, se você comparar ali de janeiro a abril desse ano, comparando com o ano passado, a gente aumentou em mais de 300% o número de ações desse tipo, ações proativas. Foram mais de 7 mil inspeções, né? Então, é importante nessa hora estar próximo, né? Estar junto à equipe para mostrar e, enfim, demonstrar essa preocupação com... Então, os nossos técnicos de segurança estão em campo e sempre reiterando todas as orientações de prevenção ao corona, né? A gente tem fornecido máscara, kits de higiene, né, e reforçando muito a questão da conscientização, né? Então, isso é um ponto aí que é muito importante. Então, a gente tem trabalhado muito nessa frente. Na parte corporativa, a gente teve que se reinventar, a gente conseguiu, bem no início, aí, nos primeiros dias da pandemia, a gente colocou... Hoje a gente está com 5 mil colaboradores trabalhando no regime de home office, né? Então, isso aí, claro, é um desafio grande, aí, principalmente da área de TI, de ter conseguido aí colocar todo mundo, e a gente tem percebido aí um impacto assim, muito leve na produtividade, né? Eu diria que a produtividade ela está mantida, né? Você tem algumas atividades que sentem mais, né? Naturalmente, quem trabalha ali com VPN, com planilha pesada, isso você acaba ali sentindo um pouco mais, mas de uma maneira... Mas, por outro lado, você ganha em outros aspectos, né? Enfim, essas reuniões virtuais que a gente tem conseguido fazer, assim, acaba que a agenda... Cabe mais coisa na agenda, né? Então, a gente tem conseguido compensar essa piora de produtividade pelo fato de não estar junto da equipe ali com outros aspectos. Essas frentes que foram comentadas ali pelo Ciro, né, que saindo um pouco da questão dos colaboradores, a parte de cliente e fornecedor, sem dúvida, são outras frentes extremamente importantes, né? Eu comentei ali rapidamente em relação aos nossos clientes, né, que são os nossos consumidores. A gente também acelerou esse processo aí de transformação, né, principalmente a transformação digital. Beleza. Então, a gente interrompeu o atendimento presencial logo no início também, e a gente passou aí, abriu também um portal para negociação. Então, a gente tem conseguido fazer negociação aí online com os nossos clientes que estão com dificuldade aí de pagar a conta. Inovamos aí com a possibilidade também do parcelamento aí via cartão de crédito, então você pode parcelar em até 12 vezes a sua fatura aí da conta de luz. E, ao mesmo tempo, junto a fornecedores, né, a gente abriu alguns convênios aí com bancos, né, para os fornecedores poderem também descontar os recebíveis. Então, a gente tem feito isso aí, acompanhado muito de perto os nossos fornecedores, tanto os fornecedores da operação, né, que aí da nossa atividade hoje que está operacional, mas também uma atenção muito especial aos nossos projetos, né? A gente tem obras aí acontecendo em vários estados do país, tanto na parte de transmissão como os nossos parques eólicos. Então, a gente tem acompanhado bem de perto aí enfim, a saúde financeira dos nossos fornecedores, e a gente tem, dentro do possível, tem dado aí todo o apoio. E para não deixar de mencionar também um cuidado aí muito grande aí com as comunidades, né, onde a gente está presente. Então, a gente fez diversos programas, destacar um programa que a gente fez aqui também com apoio dos colaboradores, então, que incentivando
a contribuição por parte dos colaboradores para o projeto Transforma Brasil, e para cada R$1 contribuído, a Neoenergia entrou com R$3. Então, para incentivar aí a contribuição. Então, se a gente for pegar todas as iniciativas da companhia até aqui, já foram R$7 milhões em ações aí de ajuda às comunidades. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Leonardo. Marcelo, como é que vocês estão atuando aí com os colaboradores e essa cadeia que vocês têm aí super complexa também? Serafim, no nosso caso, a nossa indústria foi considerada essencial em praticamente todos os países do mundo por conta da questão dos papéis sanitários e também das embalagens de remédio e alimentos, né? E como eu falei no começo, a gente está com uma demanda bem preservada, então é muito importante a gente conseguir ter continuidade dos negócios, né? O que a gente fez foi, no primeiro momento, e aproveitando o fato de que a gente está presente lá na China, então a gente pegou lá no nosso escritório lá o começo da questão e aprendemos algumas lições lá que trouxemos para cá. Então, no início, o que nós fizemos foi um mapeamento de todos os colaboradores que tinham condições pré-existentes e afastamos todos eles do trabalho. Hoje nós temos, das 15, 16 mil pessoas que trabalham para nós, tem umas 800 pessoas afastadas, que são os acima de 60 anos, todos que tinham condições pré-existentes, mulheres grávidas, etc. E a gente rearranjou turnos e outras coisas para poder compensar essas 800 pessoas que estão afastadas. Criamos nas operações, nas fábricas, nas operações florestais, nos portos, todos os protocolos de segurança, de distanciamento, de limpeza, quando existe troca de turno, né? Então você imagina um operador de uma máquina de colheita, quando troca o turno tem todo um protocolo de limpeza que está sendo muito mais rigoroso nesse momento. Túnel de ozônio na entrada das fábricas, distanciamento nos refeitórios, uma série de medidas que tem feito nas quais a gente tem tido sucesso. Não existe nenhum caso de contaminação entre um colaborador para outro dentro da companhia. Tivemos até agora uns 40, 50 casos de contaminação, nenhum muito grave, mas a situação está bastante sob controle. 4 mil pessoas trabalhando em home office, que são todas as pessoas que têm atuação de escritório, né? Toda a equipe de vendas, financeira, todo mundo que não é necessário nas fábricas, engenharia, etc., foi retirado das operações e está trabalhando de casa com uma performance muito boa. As coisas estão funcionando muito bem, o que não nos dá muita pressa de retornar essas pessoas para o escritório. Obviamente você tem uma perda aí de várias questões aí de relacionamento pessoal, uma série de coisas como alguns já mencionaram, mas é administrável por algum tempo, né? E provavelmente a gente vai ter muito mais home office de maneira recorrente depois disso, né? Uma outra coisa importante, assim, a gente opera em regiões que são muito carentes, né? As nossas fábricas estão em regiões no interior, né? Está em Imperatriz, no Maranhão, que foi uma que deu muita mídia aí por ter tido muitos casos. Estamos em cidades do interior da Bahia, em vários locais que são carentes. Então, a atuação social nossa é muito importante também. A gente optou por concentrar na questão de equipamentos médicos. Nós importamos, aí, dado a nossa presença na China, conseguimos importar 160 respiradores chineses que a gente doou nessas regiões. Importamos muitas máscaras, outros equipamentos médicos, investimos aí um total de R$50 milhões nessas atividades, porque a gente acredita que era papel social nosso prover isso para as comunidades onde a gente está, né? Quer dizer, não adianta a gente cuidar dos nossos colaboradores se o entorno deles está muito carente, né? Então, isso tem sido bom, tem surtido resultado, e a gente também resolveu apoiar uma empresa brasileira que é a Magnamed, que tem capacidade de aumentar a sua produção de respiradores, mas não tinha nem capital de giro, nem acesso a fornecedores, então a gente botou toda a nossa rede de suprimentos aí à disposição deles, fizemos um adiantamento de um working capital para eles, e eles estão conseguindo aumentar demais a sua produção de respiradores, que estão sendo todos vendidos ao governo federal. Então, aí nesse caso, a gente ajudou mais com o working capital e com a nossa rede de suprimentos, né? Encontrando fornecedores de componentes para eles no mundo inteiro. Então, essas ações, junto com algumas ações mais operacionais, do tipo aumentar estoque de insumos nas fábricas,
acelerar o transporte de produtos assim que eles estão acabados nas fábricas para os portos e jogá-los lá perto dos clientes para tentar minimizar potenciais impactos aí que você possa ter de interrupção na logística. Tudo isso tem feito a gente ter sucesso no sentido de continuar produzindo normalmente, vendendo e entregando normalmente. Marcelo, a gente já... Pode falar. Não, perdão, o teu relato ele é espetacular, porque você consegue mostrar que, adotando os protocolos corretos, você consegue continuar operando no meio dessa crise, né? Então, assim, eu achei muito, muito interessante, e o trabalho que você tem feito nas comunidades também é muito importante. Desculpa ter te interrompido, mas eu queria passar a palavra para a Vivi, que a Vivi tem, embaixo do chapéu dela de CFO, ela também tem a área de TI, né? Como é que foi essa demanda repentina aí para botar as pessoas em home office? Como é que vocês atuaram nessa forma? Foi, assim, muito simples, na verdade. Nós já tínhamos feito vários investimentos, a gente acredita muito no digital, então a gente tem 2 anos que a gente investiu muito. Os funcionários todos têm celular, ninguém tem mais conta telefônica, telefonia, a gente não tem mais central, todos têm celular com internet, todos com notebook, então foi muito fácil. E a gente já usa também as ferramentas de comunicação há bastante tempo, por conta do footprint da companhia, que é muito espalhado, então foi super rápido. O único cuidado, talvez a única preocupação que a gente teve foi alguns funcionários especificamente que não tinham lugares ergonomicamente adequados para trabalhar, e a gente liberou para eles pegarem os móveis, né, as cadeiras, mas foi muito rápido, a gente colocou isso em pé em 2, 3 dias, né, e eu acho que isso foi fruto de todo o investimento na digitalização da companhia, que inclusive a IBM aí é nossa parceira nesse sentido, que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, a área comercial toda utilizando já o CRM, então foi muito rápido, né? Então isso não foi um problema. Desde o início da crise a gente tabulou 3 coisas principais, né, para cuidar dos stakeholders todos, né? Informação para diminuir a ansiedade, ou seja, a saúde mental, e tranquilizar as pessoas, saúde física e saúde financeira, né? Então eu diria que esses foram os 3 pilares, né? E para todos os stakeholders, né? Que eu acho que um ponto que é muito importante também do ponto de vista de stakeholder é o próprio acionista, né? Que se vê numa situação nunca antes, enfim, existente, né? Então a gente estabeleceu do ponto de vista de proximidade, informação e saúde mental com todos os stakeholders, né? A gente estabeleceu uma proximidade, uma frequência de reuniões de conselho muito maior do que tínhamos antes, né? Então a gente tem pitches com eles frequentes de atualização, isso diminui a ansiedade, traz eles para o dia a dia. O time de gestão tem uma reunião diária de crise, a gente construiu um acompanhamento, como a gente está em muitas geografias, de tudo que acontece, tanto em todas as regiões do Brasil, como nas regiões da América Latina, do ponto de vista de governo institucional, como se fosse um tracking do que os governos estão fazendo. Esse informativo acabou virando um informativo que toda a indústria usa, que a nossa área institucional prepara. A gente está fazendo muitas lives também. O comitê executivo, que somos os 4 estatutários, a gente faz lives com toda a companhia, lives em português, lives em espanhol, lives em inglês, onde a gente dá espaço para os funcionários perguntarem e como está a companhia, como está o caixa da companhia, como estão vocês. Outro dia apareceu uma pergunta interessante, como vocês estão lidando com o estresse e o home office. Então, a gente tem usado essa abordagem, já era uma coisa muito presente na companhia, essa proximidade, e a gente entende e acredita que essa estabilidade emocional é muito importante nesse momento de incerteza. Então, por isso que a gente investiu bastante nas ferramentas digitais para continuar próximo às pessoas. A gente usa o Culture Rocks também, que é uma ferramenta de avaliação. Então, a gente incentiva os gestores a marcarem one-on-one com os funcionários através do Culture Rocks, dar feedback para poder manter as pessoas estáveis emocionalmente. No ponto de vista de saúde, como eu já comentei, o administrativo ele foi colocado
imediatamente 100% em home office, tanto administrativo quanto vendas. A gente faz pesquisas com os clientes para identificar se eles querem voltar a receber visita ou não. Nenhum quer. Então, todos os vendedores estão fazendo visitas digitais com os clientes e tem funcionado bem. A gente, inclusive, com certeza vai aumentar essa quantidade de visitas digitais para manter reduzir os gastos de ET&I. Na parte dos funcionários de fábrica, como eu comentei no primeiro momento, a gente achou que o cenário ia ser mais duro, então a gente suspendeu o contrato de alguns times e depois retornamos. Então, colocamos todas as medidas de higienização, kits, estamos agora instalando um painel de termômetro na entrada da fábrica para poder verificar, e estamos acompanhando, claro, os casos de Covid, né? E do ponto de vista financeiro, nós reforçamos o caixa para suportar os clientes, principalmente, né? E os clientes, principalmente, lá fora, né, que ficaram realmente fechados. Fornecedor, a gente tem uma concentração grande, e o nosso principal fornecedor é a Braskem, que, enfim, não é um item de preocupação, é muita coisa importada. Então, o fornecedor, a gente não tem um risco diferente da indústria automotiva de quebra na cadeia, mas os clientes nos preocuparam bastante e que a gente quer preservar a solidez financeira deles para que eles não quebrem, né? Então, esse tem sido o foco. E nos funcionários, principalmente em algumas unidades internacionais, a gente teve que fazer um Corona Voucher nosso, né? Porque como esses governos não estabeleceram as mesmas medidas, então a gente teve que realmente entrar com auxílio financeiro em alguns casos específicos. Então a gente mantém um acompanhamento muito próximo das famílias que estão em dificuldade, principalmente nos países onde a gente teve que fazer suspensão do contrato, e a gente tem feito ajudas financeiras. E mesmo a equipe aqui do Brasil, que teve redução de jornada, a gente tinha uma preocupação muito grande com o consignado de alguns funcionários, então fomos uma das primeiras empresas a pedir aos bancos que fizessem alguma atuação com os consignados. Então, eu acho que essa é a visão holística, né? Saúde mental, saúde física e condições de trabalho e sustentabilidade financeira para que eles possam entrar para a retomada vivos, né? Vivos do ponto de vista econômico. Legal, Vivi. Bem humano o que vocês estão fazendo. Bom, pessoal, eu prometi que ia liberar vocês às 9h30 em ponto. Eu não vou atrasar a vida de ninguém. Então, estamos caminhando aqui para a nossa última pergunta. Na verdade, eu queria ouvir de vocês, nós todos aqui que estamos participando, tem mais de 180 pessoas participando com a gente no webinar. Queríamos ouvir de vocês que tipo de ferramenta vocês estão utilizando para fazer análise de planejamento, predição do que vem pela frente, né? Eu sei que ainda estamos no olho do furacão, tem muita incerteza, mas como é que vocês estão se planejando para o restante do ano e para o ano que vem, considerando que o mercado e a economia real está bem descolada do mercado financeiro nesse momento, né? Então, você tem termômetros diferentes, alavancas diferentes, demandas diferentes, e um mundo que vai ser bastante diferente do mundo que a gente conheceu até então. Então, eu queria começar aqui com o Marcelo. Marcelo, você poderia dar uma dica para a turma aqui? O que vocês estão fazendo para planejar o futuro da Suzano? Olha, é um momento em que a gente tem que trabalhar com cenários, né? A incerteza é muito grande. Então, o que a gente tem feito é exercitar uma série de cenários diferentes e como que as coisas se comportam em cada um deles, né? É hora de se preparar para o pior e torcer e trabalhar pelo melhor, né? Então, é muito difícil você apostar num determinado cenário. Então, o que a gente tem feito, a gente fez um grupo de trabalho, além de comitê de crise, todas essas coisas que a gente já tinha, a gente fez um grupo de trabalho com as pessoas que a gente considera de maior potencial dentro da companhia, para poder estudar sobre diversos aspectos, né? O aspecto financeiro, o aspecto de recursos humanos, o aspecto industrial, uma série de coisas. O que pode mudar daqui para frente e como que a gente se posiciona hoje em função dessas potenciais mudanças. E a gente tem feito reuniões quinzenais com esse grupo para poder discutir, e algumas ações a gente já está tomando. Então, eu acho que o nome do jogo aqui é flexibilidade, né? A gente poder exercitar diversos cenários, o que pode acontecer e o que a gente pode fazer hoje para que a gente esteja bem posicionado para cada um desses cenários aí na frente.
Perfeito. Obrigado, Marcelo. Leonardo, vocês na Neoenergia. Bom, acho que não é muito diferente do que o Marcelo colocou, né? A gente tem trabalhado aí com cenários desde o início da crise. A gente também percebeu que no início, né, o cenário que a gente trabalhou, o primeiro cenário foi um cenário mais ácido do que de fato aí o que a gente tem percebido. Então a gente esperava aí uma piora mais forte, tanto na demanda como na arrecadação nos meses de abril e maio, né? Isso não ocorreu. Mas, por outro lado, né, o que a gente sente muita falta hoje é de visibilidade, né? Isso também foi mencionado aqui no início. Assim, ninguém sabe hoje quanto tempo vai levar essa crise, como vai ser esse processo como vai ser a retomada, né? Então, essa acho que é a resposta que ninguém tem aqui, nem no grupo, né, nem fora aí, desse grupo. Então, a gente tem trabalhado no que está no nosso alcance, né? Então, acompanhar muito de perto a arrecadação, né? Fazendo um esforço grande aí para garantir a melhor arrecadação possível, considerando o cenário que a gente está vivendo, né? Lembrando que no caso do setor de distribuição, a gente ainda teve uma medida do regulador, né? Sem entrar no mérito de se é uma medida acertada ou não, mas que ele proibiu, ele restringiu o corte de energia durante o período da pandemia, né? Então, isso é uma ferramenta, sem dúvida, fundamental para a distribuidora para combater a inadimplência, né? Então, a gente está tendo que trabalhar sem essa ferramenta. Mas a gente tem, então, trabalhado com cenários, a gente tem ajustado aí os cenários sempre que possível. A gente está trabalhando aqui no plano de retomada, sempre aí com cuidado aí. A principal preocupação é a saúde, né, a segurança do nosso colaborador. Então, a gente vai estar... a gente já tem um plano pronto, mas a data de início vai depender de cada uma das localidades, né? A gente está presente em mais de 18 estados aqui do país, então cada cidade tem uma situação diferente. Então, assim que possível, a gente vai estar e considerando diversos fatores, né? A idade vai ser um dos fatores, a questão se a pessoa utiliza transporte público ou não para ir ao trabalho e outras características, aí, outros fatores, a própria comorbidades. Então, isso vai ser algo que vai ser considerado, está sendo considerado nesse plano. Mas o momento de implementar o plano vai depender da situação de cada cidade onde a gente está presente. Legal. Bom, Ciro, você está num setor bastante impactado, né? Além da mensagem de comprem carro, todos aqui dispostos a ajudar, né? Porque a Volkswagen tem carros excelentes. Mas como é que você pode explicar um pouco para a gente aqui que tipo de análise vocês estão fazendo, quais são os cenários que a Volkswagen está vendo daqui para frente? Como a Volkswagen é uma empresa global, a gente no início estava copiando muito os modelos de outros países. Então, você pega primeiro a China. A China foi a primeira impactada, teve a curva, cai muito, forte, volta alto. Depois tem os países da Europa, etc. Então, vamos fazer um exemplo daquilo lá. Então, as primeiras análises foram feitas assim. Mas como o Brasil não é para amadores, né, então as coisas não funcionam assim, né? Então, a nossa curva retomada vai ser muito mais difícil. Então, por exemplo, pega uma China que hoje já está vendendo mais do que está vendendo no passado. Então, é outro planeta, vamos dizer assim, a China. Então, a gente começou nessa parte e agora a gente está buscando, como todos os colegas falaram, a gente está montando cenários. O ponto a nossa indústria depende muito, por exemplo, da taxa de câmbio. Então, uma coisa é você fazer um cenário, a taxa de câmbio é 5,80, 5,70, 5,50. Outra coisa, toda calamidade, a multinacional, lá o board ligando, reclamando, o que a gente faz, corta, mexe. E não, agora o dólar está 4,80 e pouco. É bastante difícil. Então, o cenário, acho que para todos os colegas, tem que ser atualizado quase que frequentemente, todo dia. Então, toda semana a gente tem um cenário novo e ver aonde vai. Então, acho que não tem uma resposta exatamente como é que vai ser essa retomada, né, da indústria, né? Qual vai ser o tamanho do mercado? O mercado automotivo, que chegou a quase ter 2.700.000 veículos ano passado, está indo para 1.700.000, 1.800.000 carros esse ano. Então, saindo quase 1 milhão de consumidores, que é bastante expressivo no nosso negócio, né? Então, o que a gente faz é realmente atualizações e muitas conversas com o pessoal de fora, trocando, claro, a Fávia também, a gente faz toda a participação para tentar estimar um pouco a indústria
e, claro, como eu falei, tentando descobrir uma maneira de fazer esse melhor forecast em termos de planta, utilização, consumidores, como é que vai ser, que tipo de... A Volks tem uma parte muito forte em tecnologia, então a parte digital, por exemplo, a gente tem a nossa concessionária digital, então como é que a gente atende esse cliente, né? Então, a gente tem vários caminhos que a gente está encaminhando, o nosso trabalho interno de planejamento e outro, como é que a gente fomenta realmente esse novo cliente agora, que vai ser diferente, né? Então, vai estar mais em casa, talvez, do que na rua. Então, a gente também tem que continuar fomentando esse tipo de coisa. Verdade. Obrigado, Ciro. Viviane, você comentou sobre transformação digital da Tigre, né? Como é que vocês estão se preparando aí para esse novo normal, né? Talvez um mundo mais híbrido entre o nosso analógico e o virtual. Sem dúvida. Nós já tínhamos dado um passo importante na tentativa de vender material de construção pela internet, né? Eu acho que agora vai de qualquer jeito. A gente tem percebido um aumento do uso na nossa plataforma do Juntos Somos Mais, mas eu acho que até mais importante do que o comércio per si é essa dinâmica de atendimento holístico, né? Através do digital, né? Tanto nas relações de trabalho quanto no processo de venda, no processo de atendimento, na experiência de explicar como que usa os produtos. Então, uma coisa que nós temos falado muito na Tigre, e isso é muito importante para mim, é não matar o nosso futuro, né? Então, paradoxalmente, ao mesmo tempo, a gente agora fez uma mudança recente na dinâmica da reunião de crise, então a gente tem um dia é crise, o outro dia estratégia, longo prazo. Então, a gente está revendo os nossos campos de jogo, os segmentos e os produtos onde a gente atua, à luz de toda essa transformação, para poder escolher, fazer escolhas, né, dos segmentos que a gente tem que atuar de uma maneira diferente, estabelecendo hipóteses. Eu acho que é muito difícil ter certeza nesse ambiente, e a busca por uma certeza, eu acho que nos torna lentos, né? A gente costuma dizer que esse vírus é o vírus do mundo VUCA, né? A gente tem que lidar com essa instabilidade, então a gente está assumindo hipóteses de crescimento e de mudança em cada um dos nossos mercados e ajustando as nossas escolhas necessárias para vencer em cada um desses campos de jogo, né? Inclusive estudando aquisições também, porque alguns mercados vão sofrer mais e alguns mercados vão sofrer menos, né? A gente acredita que os Estados Unidos sairá dessa crise melhor do que os países da América Latina, por razões óbvias. Então, a gente está reestudando, né, como é que a gente vai alocar as nossas decisões de investimento em relação a isso, né? Então, a resposta é disciplina na execução da estratégia, entabular hipóteses e assumir teses, né, de crescimento. O desafio é tentar ter uma curva de retomada mais rápida do que a dos concorrentes. E para isso a gente mudou essa dinâmica. Então, para não matar o futuro, a gente um dia fala de curto prazo, um dia fala de longo prazo, e assim sucessivamente, né? Eu acho que vamos sair melhores ao final de tudo isso. Obrigado, Vivi. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer a Viviane Valente, CFO da Tigre, queria agradecer ao Ciro Possobon, CFO da Volkswagen para a América Latina. Gostaria de agradecer ao Marcelo Batti, um amigo do IBF aqui, CFO da Suzano. Eu gostaria de agradecer ao Leonardo Guedelha, também CFO da Neoenergia, por todo vocês serem tão sinceros aqui com os nossos associados e darem dicas que eu tenho certeza que vão ser bastante valiosas aqui para a turma aqui e a comunidade financeira aqui enfrentar esse momento turbulento que a gente está passando. E, por fim, eu gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores, né, a Global, Silvano Boing, CEO da Global, muito obrigado. Queria agradecer também a Edenise Masson, CEO da Rimini Street, muito obrigado também pelo apoio, obrigado por estar com a gente hoje. E uma boa semana para todos vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Abraços a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.